A paz do Senhor para todo mundo, que Deus abençoe você. E aqui estamos para dar continuidade ao assunto o livre-arbítrio e o que Deus espera de mim, certo? Terceiro vídeo dessa série de doutrina, de ensinamento sobre o livre-arbítrio. Então, se você chegou aqui, esse é o terceiro vídeo, você procura o primeiro e o segundo para você conseguir entender melhor o que a gente vai tratar aqui, combinado? Quem vos fala é a missionária Helena, para você que não conhece. Nós somos da Igreja Reviver e do canal ISCR. O que é o ISCR? Igreja Evangélica Comunidade Cristã Reviver. É isso. Devidamente apresentada, eu quero pedir a você que você se inscreva, começa logo se inscrevendo. Aí embaixo tem um nomezinho assim, inscrever-se, então não custa nada você clicar, dá uma força para nós alcançarmos mais pessoas, combinado? Vamos lá, terceira parte desse assunto, que é o livre-arbítrio e o que Deus espera de mim. Vamos lá? Vamos nessa. Ó, o livre-arbítrio para esse assunto e a obediência às lideranças. Então, é um tema dentro do outro tema. O livre-arbítrio, nós falamos no primeiro vídeo, explicamos. Depois nós vamos para o segundo vídeo e falamos sobre o que Deus espera, qual é a expectativa de Deus em relação a isso, né? O nosso livre-arbítrio, a liberdade que Ele nos deu. E agora eu venho conversar com você sobre o livre-arbítrio e a obediência às lideranças. Como eu disse, você é livre. Mas você é livre para obedecer e viver bem, e é livre para desobedecer e não viver bem. Porque ao desobediente, o que resta é somente coisas ruins, né? O castigo. Como nós falamos aqui, quebrar a cara e por aí vai, né? Mas quando a gente anda na linha, por isso que tem leis, por isso que tem a moral, por isso que tem princípios, que é para nós escolhermos fazer tudo certinho para ficar bem, tá tudo certo. Ó, Hebreus capítulo 13 é a base, então tu pega a tua Bíblia, leia a Bíblia junto comigo, porque o objetivo do canal da gente é Bíblia na prática, não somente praticar, mas manusear, entendeu? Praticar a Bíblia. Segundo a Bíblia, o que é um líder? Vamos trazer para o pastor. O que é um pastor? Já que nós somos evangélicos e falamos sobre a Bíblia, então vamos pensar agora um segundozinho sobre o pastor, que é a liderança nossa. O que é um pastor? Segundo o dicionário, né, Aurélio, o pastor ele é um guardador do rebanho. Ele é um ministro na religião. Ministro é um trabalhador. Então, o que é um pastor? Ele é um guardador do rebanho. Provérbio 27, eu quero que você pegue aí, anote e leia. 27 e 23. Provérbio 27 e 23. Atos 20 e 28, 2 Timóteo 2,15, Efésios 4, do versículo 11 até o versículo 12. Ele vai falar do pastoreio, da responsabilidade daqueles que estão velando pela sua alma. E quanto a estes, né, nós precisamos ter muito zelo, nós precisamos ter obediência. Já tive pastores maravilhosos na minha vida e em todo o tempo eu fico orando por eles e pedindo a Deus a graça para a vida dele, né? Mas não só tem na igreja, entre nós vamos focar aqui no meio evangélico, não existe somente a função de pastor na liderança. E você tem a liberdade de obedecer ou não. E você é realmente uma pessoa livre, porque Deus lhe libertou. Então, mas nós temos ainda apóstolos, né? Tivemos que foram os fundadores da igreja. Sobre este alicerce é que nós construímos todas
as coisas dentro da denominação, né? Apóstolos que foi do fundamento da igreja. Nós temos a liderança dos profetas, que hoje não existe mais o ministério de profeta, existe o dom de profecia. Nós ainda temos os evangelistas, o ministério do evangelista. Nós temos os pastores e nós temos ainda os mestres. A estes nós devemos, né, obediência. Porém, volto a repetir, você é livre para não fazê-lo. Ao não fazer, você está mostrando rebeldia, né, ao Senhor. Então, você também é livre para ser rebelde. A liberdade é total. É total, né? A liberdade é total. A liberdade que Cristo nos dá é total. Então, olha, veja bem. Sobre a obediência, escolher obedecer. Nós temos aqui outro monte de versículos bíblicos que a gente vai deixar na descrição do vídeo, que é para você estudar mais, que é para você aprender mais. O objetivo é a Bíblia na prática, então nós vamos nessa linhazinha enquanto Deus nos der a graça, tá certo? Você vai pegando a Bíblia. Então, ó, você é livre, mas se você escolheu servir a Cristo, você precisa ser obediente às suas autoridades, à sua liderança. Cada departamento dentro da igreja tem uma liderança que dali está pastoreando aquele rebanho. Reconheça aquele que tem cuidado da sua alma, reconheça aquele que anda velando por você. Reconheça o trabalho dele, obedeça quando ele falar, porque ele, antes de tomar qualquer atitude, ele busca de Deus a direção, certo? Da mesma forma, você é livre no meio secular. No seu trabalho, você escolhe, você é livre e você pode usufruir dessa liberdade do livre arbítrio da escolha. Mas escolha fazer o bem, porque fazendo o bem, você vai viver bem. Eu vou citar aqui alguns trechos sobre obediência, certo? Bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, eu escolho obedecer. Obedecer ao meu pastor, obedecer à minha liderança, obedecer à palavra, obedecer à vida, obedecer às leis, obedecer os preceitos, os princípios nos quais eu acredito. Então, é ideal que nós tenhamos na nossa consciência bem estabelecido o que é que eu quero. Eu quero viver bem, então eu vou ser obediente. Eu não estou nem aí para a vida, então eu vou ser rebelde, vou ser desobediente. O ideal é você obedecer, certo? Nós temos toda essa gama, nós temos os apóstolos que foram os fundamentos da igreja. Em cima desse fundamento nós temos trabalhado, a Reviver tem sido edificada, glória a Deus para sempre. Então nós temos em primeiro lugar os profetas, os apóstolos. Foi através dele que a igreja todinha foi edificada. Em cima deste fundamento, do que eles trouxeram, do que eles passaram, que nós construímos a igreja atual. O fundamento são eles. É Cristo, a pedra principal, mas as colunas que ficaram para ir sendo edificadas, esses fundamentos, são a doutrina dos apóstolos que estiveram com Jesus, né? Aí depois nós temos os dons de profecia. Se você sabe que você está bem estabelecido, então você vai obedecer a doutrina, a santa doutrina. Então você vai ter agora uma outra classe de pessoas que você também vai obedecer quando andarem na verdade. Que são os profetas que indicam o caminho. Eles são aqueles que indicam o caminho. Os indicadores do caminho. Toda profecia deve indicar o caminho da escolha, o caminho da escolha do bem, o caminho da escolha para fazer a coisa certa, para você decidir, porque lembre-se que a escolha, a decisão é sua, você é livre, o livre-arbítrio foi lhe entregue e ninguém vai tomar isso, jamais, né? Depois disso, nós temos os evangelistas, que já é um ministério mais extenso, que vai alcançar outras pessoas. O evangelho é para ser difundido em todas as partes. Se você for obediente, você tem o fundamento dos apóstolos,
você tem a indicação do profeta verdadeiro e a maior profecia é a palavra de Deus, entendeu? Então vamos lá. E você tem agora os evangelistas. A todas essas pessoas nós devemos obediência para poder viver bem. Mas é, como eu estou lhe dizendo, uma escolha. Depois disso daqui, dos evangelistas, nós temos os pastores. Os pastores são aqueles que cuidam do rebanho, que estão dia a dia com o rebanho, que sofre junto com o rebanho, que chora junto com o rebanho. É aquele que está ali direto. O evangelista é mais disperso, porque ele está evangelizando em todas as partes. Evangelistas missionários são a mesma coisa, né? E nós temos os profetas, que são os que indicam o caminho. Nós temos os evangelistas que estão se expandindo. E temos os pastores, que é aquele que segura ali o rebanho bem com firmeza. E por fim, nós temos o mestre. Dentro da igreja nós temos os mestres. São aqueles que têm uma palavra de sabedoria e um ensinamento aprofundado para trazer para cada pessoa que vai até ele e também para a igreja como um todo. Você é livre para prestar atenção nessas colunas, tá, de formação da igreja e obedecer. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar bem, a tua vida vai ser diferente, todas as coisas vão ter um equilíbrio, vão andar dentro do padrão, da lei, das coisas direitinho, mas isso tudo é uma escolha. Então, o vídeo agora é o seguinte: o livre-arbítrio e a obediência à liderança. Quando você começa a obedecer fazendo uma coisa após a outra, escolhendo fazer o que é certo, não tem como dar errado. Essa conta não tem como dar errado. Ela vai dar certo, ela vai dar o resultado positivo, não tem como ser ao contrário. Mas a obediência é uma escolha sua. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre obediência? Quando eu digo vamos ver, eu não vou ler os versículos para você. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai procurar um por um com calma, tá bem? E vai aprender junto com a missionária a estudar a Bíblia. Bora estudar a Bíblia? Bora junto? A gente aprende, a gente consegue. A gente consegue. O maior professor é o Espírito Santo, ele é nosso professor. Pega a Bíblia aí. Olha, Hebreus capítulo 13, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Jeremias capítulo 3, versículo 15. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao 13. João capítulo 10, e o versículo 10 só a parte B. Mateus capítulo 15, versículo 14. Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20. 1 Timóteo 5, 19. 1 Pedro 5, de 1 ao 4. 1 Timóteo de novo 4, 16. 1 Tessalonicenses 2, do 7 até o 12. João do 10, capítulo 10, versículo 11. E Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. E ainda 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Eita, que é Bíblia para a gente ler. Mas é bom. Você lembra que eu falei em alguns vídeos aí atrás que nós precisamos de métodos para ler a palavra? Então, ó, primeiro tu lê ela todinha, aí depois a gente vai classificando ela por assuntos. Você pode ver como foi que eu ensinei isso daí, lá nos 4 pilares, os pilares da Bíblia. Nós selecionamos os pilares da Bíblia. Então, nós temos lá os pilares bem certinho, né? O pilar do porvir, o pilar da salvação, o pilar da fé, né? E aí nós precisamos, aliás, você precisa voltar lá, assistir esses vídeos para poder entender um pouquinhozinho do que é que a gente está fazendo aqui. O que é que a gente está fazendo aqui? Estudando a Bíblia por métodos. E agora nós estamos falando de quê? De livre-arbítrio. O tema desse daqui é livre-arbítrio, dessa série, pequena série, é livre-arbítrio. Eu quero ler junto com você somente esse primeiro versículo dessa coluna aqui sobre a obediência, no capítulo 13 de Hebreus, e o versículo 17. Aí eu vou ler com você aqui para a gente aprender, mas você lê o restante, combinado? Combinado? Vamos lá. É só porque é tão precioso e eu quero
mastigar só mais um minutinho, só um pouquinhozinho, tá bom? Fica mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Hebreus capítulo 13 e o versículo 17. Eu vou achar ele aqui já para a gente ler. Sobre a obediência. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Conselho à obediência. Escolha. O livre-arbítrio, arbítrio e a obediência. Escolha. O que é que você quer? Você quer viver na igreja e ser aquela ovelha rebelde que não obedece pastor, não obedece liderança, não obedece ninguém? Ou você quer viver uma vida sossegada, quieta, tranquila, obedecendo às suas lideranças? A escolha é sua. O livre-arbítrio foi lhe dado. Então, obedeça para que você viva bem. E para aqueles que estão cuidando de você, que têm autoridade sobre tua vida, pai, mãe, pastor, liderança dos departamentos, eles possam ter paz, ter tranquilidade. Entenda isso, você é livre. Escolha. Entenda que cada escolha tem a sua consequência. E que Deus venha abençoar cada um de vocês. Combinado? Deus abençoe você, que o Espírito de Deus clareie um pouco mais ainda a sua mente e que você possa cooperar conosco, espalhando esse vídeo, porque não é à toa que nós estamos aqui, nesse gigantesco oceano de possibilidades que é a internet, né? Então, cá está a Reviver, dizendo para você que você tem o livre arbítrio da escolha e escolha obedecer, que você vai se dar bem. Um abraço, Deus abençoe vocês, viu? Fica aqui que nós vamos encerrar. No próximo vídeo a gente encerra.